Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Bom dia, eu espero que todos estejam bem, na santa paz do Senhor, que isso é que importa, com saúde, viu? E sobre a proteção do Espírito Santo. Então, vamos iniciar mais uma aula. Como vocês podem observar aí, o título da nossa aula é Tipos de Conto. Na aula anterior, nós estudamos o conceito de conto, que eu mandei vocês estudarem no livro, na página 19 e página 21. Muito bem, vamos iniciar os tipos de conto. Sobre os contos. Conto é um gênero literário que apresenta uma só célula narrativa, ou seja, há um só fato nele. O que significa? Significa que toda a história que está dentro do conto, inserida dentro do conto, não vai girar em torno do que um único elemento, ou seja, uma única história. Eu não vou contar mais que uma história, por isso que diz que é uma só célula narrativa. Há um só enredo dentro desse conto. O que é enredo? É o assunto sobre o qual a minha história está dando sequência. É a sequência da minha história, apenas uma. Essa é a célula narrativa de um conto, apenas um enredo. Ou seja, nesse enredo há personagens envolvidos. Em todo conto existe alguns elementos estruturais relevantes, ou seja, importantes. Tem que ter esses elementos dentro de um conto. Quais são esses elementos? Nós estudamos na aula anterior também. Primeiro é a introdução. O que vem ser a introdução? É a apresentação do meu enredo. O que vem escrito nela? Nela vem escrito personagem, quando essa história aconteceu, onde aconteceu. Ou seja, lá vai estar algumas informações sobre o meu enredo, lá logo no início do primeiro parágrafo da minha história. Certo? Isso também faz parte dos elementos da narrativa. Se é uma narração, tem que ter esses elementos. Depois vem a complicação, que é o desenvolvimento. O que é a complicação? Ou seja, a complicação é o discorrer da minha história, certo? É onde eu vou abordar a problemática do meu conto. Então, aí tem assim, o enredo já foi falado, o que é o enredo, é o assunto, é a sequência da qual a história está girando em torno. Sobre o que é a minha história? Esse é o enredo. O clímax, que é o momento de maior tensão dentro dessa história, que é a problemática dessa história, o que aconteceu dentro dessa história que causou o maior clímax, a maior tensão dentro dela, é chamado de clímax. Se tem esse momento de maior tensão, tem que ter uma solução para esse momento, que nós chamamos de desfecho. É a solução deste problema. Essa solução pode ser positiva ou negativa. Eu posso gostar do final da história, ou eu não posso gostar do final dessa história. Pode ter um desfecho trágico ou um desfecho bom, positivo, dependendo do meu conto, dependendo do tipo de conto que eu tenho. Geralmente no conto de terror, o meu desfecho não é muito bom. Vamos lá? O conto é um texto ficcional, ou seja, fictício, inventado, não é real. Então, cria um universo de seres e acontecimentos de fantasia ou imaginação. É onde a pessoa pode criar um mundo imaginário, aonde pode acontecer coisas fantásticas dentro dessa história. É onde muitas pessoas podem colocar em ação a sua criatividade de um mundo que para ele seria um mundo ideal, onde acontecem coisas e há personagens com poderes sobrenaturais, coisas, vamos dizer assim, surreal, que foge à realidade do nosso dia a dia, do nosso mundo, daquele mundo do qual nós vivemos, que às vezes tem coisas que você não tem controle sobre ela. E no conto não, você pode ter controle sobre todos esses acontecimentos. Então, como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador. Esse narrador pode ser narrador em primeira pessoa, que é narrador personagem, é aquele que é personagem da história, ele conta a história do seu ponto de vista, do ponto de vista da sua emoção. Ele é personagem, por isso que ele sabe dessa história, ele vai contar de acordo com, vamos dizer assim, com o seu emocional.
vai ser bem subjetivo, porque ele vai estar contando a história do seu ponto de vista. Ou ele pode ser um narrador em terceira pessoa. Ele pode ser observador ou onisciente. Narrador observador é aquele que não faz parte da história, porém ele conhece toda a história. Então, ele vai estar contando em terceira pessoa. Não é personagem, mas sabe da história. O narrador onisciente é aquele que sabe as emoções das personagens. Até o pensamento das personagens ele conhece. Ou seja, ele conhece o íntimo desse personagem. Ele conhece as suas emoções e os seus pensamentos. Esse é o narrador onisciente. E também tem um ponto de vista do enredo. Já foi falado sobre enredo anteriormente. É a sequência narrativa da história. É o assunto da história. A história gira em torno de quê? Sobre o que essa história está falando, certo? Então, o conto quase nunca é publicado isoladamente. Vamos olhar aí do lado. Nós temos a imagem do livro de Clarice Lispector, intitulado Laços de Família. Esse livro é um livro de contos, ou seja, dentro dele há vários contos. Por isso que diz que um conto nunca é publicado de forma isolada. Quando eu tenho um livro de contos nas minhas mãos, eu vou encontrar dentro desse livro vários contos, porque todo conto tem que ter apenas um enredo, uma única história, certo? Então, aí tem como exemplo o conto Uma Galinha, de Clarice Lispector. Esse conto, Uma Galinha, está dentro desse livro, Laços de Família. Assim como esse conto, Uma Galinha, de Clarice Lispector, faz parte do livro Laços de Famílias, há tantos outros contos dentro desse livro. Porque se eu tiver um livro onde só há uma história dentro desse livro, esse livro será um romance ou esse livro será uma novela. Mas esse livro nunca será conto, porque contos são histórias pequenas. Um livro de contos, geralmente, há várias histórias dentro dela. E cada uma dessas histórias é um conto, viu? Por isso que conto é uma história pequena, não é uma história extensa, ela é pequena. Então, vamos olhar essa imagem aí. Ao olhar essa imagem, que história é essa? Que conto é esse? Que clássico da literatura infantil é esse? É isso aí, João e Maria. Duas crianças que ficam perdidas no bosque e encontram e colocam migalhinhas de pão para não se perder, para saber o caminho de volta. E no meio da floresta encontram uma casa feita de doces. Então, isso é real? Isso faz parte da nossa realidade? Ou é da fantasia das crianças? Então, esse tipo de conto chama-se conto de fadas. O que é um conto de fada? Só é conto de fada aquelas histórias que tem fadas? Não. Conto de fadas é toda história aonde há heróis e heroínas, aonde há mocinhas em perigo e aquele príncipe encantado que vai a seu encontro, que tira ela daquela situação e os dois são felizes para sempre. Então vamos lá ao conceito de conto de fadas. Os contos de fadas têm natureza espiritual, ética e existencial. Quando falo que tem natureza ética, significa que a mocinha nunca vai fazer o mal. Ela sempre vai fazer o bem, mesmo que alguém faça o mal para ela, que nem tantos outros clássicos da literatura infantil, a qual vocês conhecem. Então, sua origem está ligada à cultura celta e retrata a história de heróis e heroínas. Então, para ser conto de fadas, não precisa ter fada. E sim, tem que ter um herói ou uma heroína nessa história, certo? Então, na história de João e Maria, quem são os heróis? João e Maria, que conseguem fugir da bruxa e conseguem vencer essa bruxa. Então, essa outra imagem, quem é? Todos vocês sabem, né? Harry Potter. Quem não conhece Harry Potter? Todos vocês cresceram, alguns de vocês até assistem, talvez outros nem gostem de Harry Potter, né? Mas Harry Potter também é um conto moderno, que nós chamamos de conto fantástico. O que é um conto fantástico? O nome já diz. É um conto que foge à nossa realidade. É um conto que fala de mundos fantásticos. É um conto que fala sobre coisas irreais. Coisas que jamais poderia acontecer no nosso mundo real. Coisas sobrenaturais, como um menino bruxo que tem poderes. Então, isso não é verdade. Isso não acontece na nossa realidade, não é assim? Então, o conto fantástico é uma das formas mais livres de escrever. O conto fantástico é a construção de um mundo irreal, com situações improváveis e ações que transpassam a realidade além do humano. Então já está dizendo, é um conto, é ficção, foge à nossa realidade. Então vamos lá, olha essa outra imagem. Ao observar essa imagem, vocês veem o quê?
medo, né? Então vamos falar sobre contos de terror. Quem não gosta, né, de um conto de terror, conto de suspense? Vamos lá? Conto de terror é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Que medos são esses que nós seres humanos sentimos? Nós temos medo de quê? Vamos lá? Que sentimento de medo pode provocar no leitor esses contos de terror? Então, medo da morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Então, eu creio que a maioria de vocês gosta de um conto de terror. Alguns de vocês têm até medo de algumas coisas que acontecem na vida de vocês porque são sobrenaturais. Exemplo, diz um conto de terror que existe uma bruxa chamada a bruxa de Eastwick. O que é a bruxa de Eastwick? É aquela pessoa que quando dá entre meio-dia e 1 da tarde, chama o nome de alguém, imita a voz de alguém da família e chama você pelo nome. Quem já passou por isso? Às vezes alguém diz assim, João, aí você ouve a voz é idêntica da sua mãe. Aí você diz, não, você pergunta para sua mãe se ela lhe chamou, e ela diz, não te chamei. Você, mas eu ouvi. Tem um conto de terror que fala sobre isso. É uma bruxa que ela imita as vozes das pessoas e chamam as pessoas pelo nome entre esse horário de meio-dia e 1 da tarde. Se você disser, tô aqui, ou já vou, ela lhe marca para morrer. Esse é um conto de terror. Então, qual é o medo que se sente disso? O medo da morte. Vamos lá? Conto de enigma. Quem eu tenho aí? Um detetive. O nome já diz, conto de enigma. Esse tipo de conto tem histórias onde há um crime e o detetive é a figura que vai tentar desvendar esse crime. Então, vamos lá? Conto de enigma apresenta um crime ou um mistério a ser desvendado. Pode ser motivo, aliás, pode ser motivo. Vamos lá. Essas histórias geralmente apresentam a figura de um detetive ou de alguém que desempenha o papel, esclarece o enigma, tornando-se um herói após desvendar todo o problema. Então, eu creio que muitos de vocês gostam de conto de enigma. Por quê? Porque você é um pouco detetive, você quer descobrir quem é o assassino. Às vezes aquele que você pensa que é o assassino geralmente não é, por causa das pistas, você não é bom em decifrar pistas. É um ótimo, vamos dizer assim, passatempo, ler um tipo de conto de enigma. Vamos prosseguir? Dependendo da cultura, também pode ser considerado conto. Dependendo da cultura, viu, gente? Tem países que aceitam lendas, mitos e fábulas como um conto. Por quê? Porque lendas são histórias de ficção, mitos são histórias de ficção e fábula também são histórias de ficção. O que são lendas? São histórias que relata fatos sobrenaturais que acontecem numa cidade grande, que nós chamamos de lendas urbanas, eu sei que vocês conhecem muitas, ou lendas rurais, que acontecem no interior do Brasil. Mito são histórias criadas, inventadas por povos antigos para explicar a existência de algumas coisas, como a existência da lua, a existência das estrelas, e assim eles vão contando histórias fantasiosas. E fábulas, que são textos onde os personagens são animais, que agem como pessoas humanas e que, no fundo, têm, vamos dizer assim, um ensinamento moral para as pessoas, certo? Então, dependendo da cultura, alguns aceitam como conto, como subclassificação do conto. No Brasil, há grande discussão entre alguns literários sobre isso, se lenda, mito e fábula também entram como conto. Embora alguns acreditam que não, mas também são textos ficcionais, assim como conto. Então, nossa aula chegou ao fim, mais uma aula. Eu tenho para vocês como tarefa de casa escolher um desses tipos de conto e produzir um texto de 25 a 30 linhas, não menos que 25 e não mais que 30 linhas, entre 25 e 30 linhas. Após vocês produzirem esse texto, vocês vão colocar num grupo e eu vou corrigir esse texto de vocês. Vou ler todos os textos, ok? Então, tenham um bom dia, estou disponível para qualquer dúvida aqui. Me perguntem que estou à disposição. Nossa língua portuguesa.
Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.